Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário e do local do mundo em que você nos assiste. Adri, Seja, tu tá quase uma locutora. Tô adorando. eu tentei fazer uma grande entrada, mas é assim que funciona. Sempre que eu tento fazer alguma entrada triunfal, a Fernanda me boicota. Não é boicotar, pô, foi um elogio. Foi um autoelogio. Oh, locutora de Tá, rádio, perdi cara, a linha, espetacular. gente. Pelo Perdi o menos fio não da foi meada. locutora de motel que eu falei. É verdade. Ah, Enfim, perdi o fio da meada, mas estou recuperando aqui. O tema de hoje, ele veio decorrente de um assunto nosso, porque a gente fica o dia inteiro conversando e trocando ideias, em que a gente o que, falava aliás, sobre. é todo podcast é assim, não é, nega? É verdade. E uma pessoa que eu conheço que teve sucessivos problemas com familiares, no trabalho, com dívida. E aí a gente estava conversando assim, nossa, mas é tanto problema, é muito problema. E aí a Fernanda falou uma coisa que me chamou a atenção, especialmente em relação a dívidas, de que pode haver histórias de assassinatos no sistema. E aí eu fiquei pensando e perguntei para ela assim, a partir de que momento a gente tem sucessivos problemas, sucessivos episódios ruins na nossa vida, a gente tem que parar para pensar que talvez não seja só azar, não seja pé frio, que é o que a gente costuma atribuir, mas que tem alguma coisa ali atrás que a gente precisa olhar. É quando o negócio fica pesado, né? Quando as coisas começam a ganhar uma proporção que tu olha assim, cara, mas tem alguma coisa errada aqui, sabe? E a gente tem uma sensação, né? Do tipo, ó, tem o dedo podre, né? Ou, puxa, que ano difícil que foi porque deu tudo errado. Ou por que eu só estou vivendo coisas desesperadoras, enfim. Quando essas coisas começam a se repetir, quando elas começam situações a ficarem pesadas, a gente começa a se dar conta ali pelos 30, né? Pelos 35 anos, puxa, olha só, aquele sonho que eu tinha não se realizou, ou aquele sonho, aquela vontade na minha vida não aconteceu, pô, já vivi tantas coisas da mesma forma, pô, por que eu estou vivendo isso de novo, né? Então, quando a gente começa a se dar conta que tem alguma coisa errada, que vai além da tua boa vontade, né? Que a gente acredita que somente a boa vontade vai mudar alguma coisa, que não é real, né? Mas quando a gente acredita, mentaliza, não, eu vou fazer isso, eu vou conquistar aquilo, eu quero daquela forma. Mas quando isso não funciona, parece que quando vê, acontece de novo. Quando vê, os negócios dão um giro e o negócio vai diferente. Então, é muito importante que tu pare ali a partir dos teus 30, 35 anos e comece a te perguntar o que está acontecendo na minha vida, o que eu estou vibrando, o que está acontecendo dentro de mim que faz com que toda essa avalanche esteja acontecendo na minha vida. Claro que, do ponto de vista espiritual e energético, e eu vou falar do ponto de vista que eu acredito, nós viemos de várias outras existências. Então, é aquela famosa a roda a roda do karma, né? A roda de Sansara, ou seja, tu vai ficando na roda de Sansara uma eternidade inteira até te dar conta de que você é o causador de tudo aquilo. Muitas vezes a gente carrega questões dentro de nós que são não apenas dos nossos antepassados, mas de vidas passadas, enfim, de outras existências que a gente está vibrando dentro de nós. Isso é real? Sim, isso é real. Eu que trabalho com isso, para mim é muito real. Eu que já trabalhei pessoalmente as questões, é muito real. Nós trazemos questões dentro de nós que não foram resolvidas e que nessa vida a gente mantém os mesmos comportamentos e chega um momento que a vida vai te devolvendo tudo aquilo que tu fez. Então, não existe aquela coisa, mas é uma pessoa tão boazinha, uma pessoa tão fofinha, uma pessoa tão queridinha, olha só que tragédia está acontecendo. Gente, não tem nada de errado no sistema, na vida, no universo. Deus não ia fazer um negócio errado para ferrar com a vida de alguém, entende? Não existe isso. Você está vibrando isso. Você está vibrando algo, seja que você tenha, você pessoalmente, a tua alma tenha feito, seja algo que tu herdou do teu sistema familiar, seja algo que você mesmo fez dentro dessa vida e que em algum momento você vai ter que pagar o preço por tudo isso.
que é assumir a responsabilidade daquilo que é teu. É isso, é assumir responsabilidade. Enquanto a gente foge de assumir a responsabilidade, as coisas vão continuar acontecendo, e vão continuar acontecendo, até que você diga assim, não, tá, real, isso é meu. Que é abrir a cabeça, abrir a mente, abrir a capacidade de enxergar as coisas por um outro ponto de vista que não apenas aquele que você vem tendo. Tem uma frase, eu não lembro de quem é, de um pensador, que eu também não vou conseguir falar direito, nossa, melhor não falar, né? Mas eu vou falar. Que é a mesma cabeça que criou o problema não vai ser capaz de te dar uma solução. É do Einstein, se eu não me engano. Ó, viu? Não falei assim tão ruim, tu até associou, ó, trouxe a informação corretamente. Então, a mesma cabeça que criou o problema não vai conseguir resolver o problema. Não tem como. Então, você vai ter que abrir a tua mente, abrir a tua consciência para uma nova informação, para um novo ponto de vista, para que você, então, possa ressignificar e aí, sim, atravessar aquele problema, aquela situação, e a partir desse atravessar, tomar novas decisões na tua vida que não mais estejam em ressonância com essa dor que você até então trazia e se repetia na tua vida ou na tua existência. Sabe que me parece que as pessoas, em geral, querem fazer checks na vida, ó, cumprir isso, isso e isso, então, naturalmente, eu tenho direito a conquistar coisas. Se eu sou bonzinho, se eu sou boazinha, se eu sou correto, se eu sou fiel, eu naturalmente vou conquistar coisas. Mas, na verdade, a gente tem que olhar mais fundo, não é só aquela roda viva do que a gente deveria fazer para alcançar tal coisa. Tem coisas que a gente não controla e tem as coisas que a gente não conhece, mas que a gente pode vir a conhecer. Sabe que tu falando agora me veio uma questão assim, é que normalmente quando eu sou boazinha ou bonzinho, ou eu sou fofinho ou fofinha, ou sei lá qualquer coisa do gênero, normalmente não é autêntico. Eu estou fazendo isso para o outro, para que eu possa ser amada, ser aceita, ser vista. Então, do ponto de vista que eu enxergo, para o universo, não importa porcaria nenhuma o que tu faz para o outro. O que importa é o que tu faz contigo mesmo. Então, se eu prefiro ser mazinha comigo e ser boazinha com outro, o que eu estou compartilhando, na verdade, para o universo é mazinha. Então, o que o universo vai me dar é um espelho daquilo que eu faço comigo mesma. Entende? Então, por isso, mas aquela fulana é tão boazinha, olha que esposa maravilhosa. Mas no fundo, talvez ela nem quisesse estar ali, né? Já puxa até um ganchinho, para quem não viu o episódio anterior sobre manipulação, puxa o ganchinho ali do episódio anterior que a gente falou sobre isso. Então, muitas vezes eu estou numa situação, num relacionamento, seja ele de qual natureza for, por algum interesse. E eu estou me sacrificando para estar ali. Pô, eu não queria estar com aquela pessoa, não queria estar beijando aquela pessoa, não queria estar transando com aquela pessoa, não queria estar trabalhando com aquela pessoa. Mas eu vou fingir que está tudo bem. O que você está compartilhando é traição? Não espere menos do que isso que o universo vai te dar através da atitude de alguma outra pessoa com você. Daí não adianta chorar. Claro que é aquilo que também a gente falou. Normalmente, isso é consciente, mas tem muitas forças inconscientes que nos regem, né? Que está aí o sistema familiar, as constelações, né? Que a gente trabalha tão profundamente para comprovar isso. E é nesse mergulho que eu falo, né? Nessa tomada de consciência, se tem alguma coisa que fica muito pesada, um comportamento, uma ação, uma atitude que é repetitiva, e tu diz, tá, mas por que eu faço isso? Por que isso sempre acontece comigo? Presta atenção, porque isso é algo do teu inconsciente eclodindo para que você possa enxergar e dizer assim, deixa eu tomar conta disso, para que então eu possa tomar novas decisões e compartilhar novas atitudes com o mundo. Esse ponto que você falou é muito interessante, a questão do trair a si mesma. Por que é tão comum, e eu vejo isso entre as mulheres, é muito comum, a facilidade que a gente tem em trair a nós mesmas para se manter em alguma situação. Seja porque é cômoda, porque tem vantagens, porque
a gente acredita que deveria ser assim, porque sempre foi assim. Por que é tão fácil pra gente? Mas agora na tua pergunta tu já respondeu, né? Porque é cômodo. A gente vem de uma sociedade patriarcal, onde está impregnado em cada célula do nosso corpo que a mulher precisa se adaptar. A mulher precisa sempre entender para poder ser amada, ser aceita, ter algum tipo de valor dentro da sociedade. Porque até então, mulher não podia nem votar, gente. A conquista do voto é uma coisa recente, agora, daqui de trás, né? Então, se a mulher não podia nem votar, não tinha valor para votar, que dirá ter valor nos seus sentimentos ou nas suas necessidades. Então, isso fez muito, gerações e gerações de mulheres não podiam nem dizer não para o marido que não queria transar, não tinha direito de dizer não. Apanhava? Como você... Tá, se tu não dá para mim, então tu está dando para outro. Entende? Então, a mulher não tinha chance. Ela vem com isso muito impregnado dentro de cada célula do corpo dela. É mais forte, então é quase um inconsciente coletivo dentro de você, de que tem que, né, inconsciente coletivo dentro de você, de todas as mulheres que habitam ali dentro de você, de que você precisa agir dessa forma. Então, que a autenticidade da mulher não se reconhece, ela não sabe onde está a autenticidade dela. E ela vai agindo assim, dessa forma, até que alguma coisa começa a despertar dentro dela e diz assim, não, mas tem alguma coisa errada dentro, né? Tem alguma coisa, porque eu tinha aquele sonho não se realizou, mas por quê? Por que eu tô nessa relação que é vazia? O que eu tô fazendo aqui, gente? Por que sempre tudo dá errado? Por que o dedo é podre, né? Ou por que eu não ganho dinheiro? Ou por que eu não tenho saúde? Pô, onde é que... Pô, sou uma mulher que me alimento bem, tomo água, né? Faço exercício. Mas por que eu não tenho saúde? Por que meu corpo não funciona legal? Por que eu tô sempre com sono? Por que eu tô sempre cansada? Por que eu tô sempre ansiosa, estressada? É que a gente vai se acostumando com isso, achando que isso é normal. Isso não existe. Isso não é normal. Isso está muito longe de ser natural. A mulher, às vezes, para pensar, né? A mulher, muitas vezes, ela nega até o próprio ciclo menstrual. Olha o tamanho da loucura. E é natural a mulher ter o seu ciclo. Faz parte do corpo, do tempo, do movimento do corpo. E ela corta isso. Então, veja como a mulher se distanciou dela mesma, da sua natureza, né? Da sua essência. Então, ela se manipulou tanto ao longo dos anos para poder se encaixar, que ela... Como é que me encaixa? Como é que eu posso ser natural e ainda ser aceita? Eu queria voltar num ponto inicial lá do exemplo que motivou toda essa conversa, que é o do meu conhecido, que a gente falou sobre as dívidas, e você comentou de que quando tem uma dívida muito alta, que era o caso, tem muitos assassinatos no sistema. E aí a minha pergunta é a seguinte: como que um cara lá, um antepassado que eu nem conheci, foi lá e matou um monte de gente? Como é que isso chega em mim? Porque eu que tenho que pagar por tudo que o cara fez. Sabe que essa é uma pergunta recorrente, né? Pô, mas eu nem conheci meu bisavô, nem conheci minha bisavó, meu trisavô, não sei nem que nome tem. E é justamente aí que mora o perigo. Porque quando tu não conhece a tua história, quando tu não consegue ter gratidão por aqueles que te deram a vida de forma consciente, de forma inconsciente, então você vai buscá-los. Não é que você vai pagar por eles. O que acontece muitas vezes é que você vai, entre aspas, pagar pela vida que você recebeu a um custo muito alto, que foi a morte de outras pessoas. Então, se eu tenho um bisavô, por exemplo, não, vou falar até do meu caso, se eu tenho uma bisavó, como é o meu caso, né? Uma bisavó que todo mundo esqueceu, ela não tinha nem placa de sinalização, eu ia falar. Ela não tinha nem placa de cemitério, como é que diz mesmo? Isso, ela não tinha nem lápide. Ela teve 11 ou 12 filhos e nenhum dos filhos colocou uma lápide para aquela mulher quando ela morreu. Eu nunca nem sabia o nome dela e eu, de forma inconsciente, estava completamente conectada com ela.
E isso foi porque, claro, aconteceu uma situação muito grave, hoje eu sei, né, dela com relação aos filhos, que houve uma exclusão, uma negação dela, né, diante dos filhos. Os filhos negaram essa mãe, no caso a minha bisavó, e essa negação, essa exclusão dos seus filhos percorreu, né, a gente chama assim que ela escorreu pelas gerações. Eu, de forma inconsciente, a minha vida veio dela também. Cada célula do meu corpo está conectada a ela também. Se ela não tivesse dado a luz aos meus tios avós, eu não estava aqui hoje. Então, de forma inconsciente, aliás, de forma consciente, eu posso não conhecê-la, mas de forma inconsciente, cada célula do meu corpo vibra ela. Então, como que ela não vai fazer parte? Como que ela não vai existir? Eu preciso trazer ela de volta. E muitas vezes esse trazer de volta é através da dor que ela viveu. Muitas vezes esse trazer de volta é atrás, repetindo um drama que aquele antepassado, que então foi excluído, viveu, para que a gente possa tomar consciência, olha só, o que essa pessoa sentia para ter decidido, agido ou feito daquela forma. Porque uma coisa é a gente olhar e dizer, olha só, isso aconteceu, nossa, assassino. É muito fácil a gente olhar de fora e dizer assim, assassino, assassina, olha só o que aconteceu. Só que quando tu sente o que aquela pessoa sentia, quando tu vibra o que aquela pessoa vibrava, gera aquilo que a gente chama de empatia. E o que é empatia? Se colocar no lugar do outro, caramba, agora eu vejo a tua dor. Não apenas eu vejo, mas eu sinto a tua dor. Eu sinto o motivo pelo qual tu teve esse movimento. E vejam, eu não estou justificando aqui assassinar, não estou dizendo nada disso, gente, pelo amor de Deus. Entendo o que eu estou querendo dizer. Eu estou olhando pelo olhar da inclusão e do olhar da empatia. Nada é por acaso nessa vida e ninguém nasce mal nessa vida, não existe isso. O que existe são sentimentos não processados, são dores não processadas que empurram a pessoa para determinadas ações. Isso é real. Agora, o que motivou? Qual era o sentimento? O que estava dentro daquela pessoa? É para isso que a gente tem que olhar, para que a gente possa incluir a todos. Então, a gente encontra paz. Aí, num sistema familiar que tem, claro, dívidas, que foi o que eu falei, as dívidas, de forma inconsciente, o dinheiro, né? O dinheiro não é vida. O dinheiro é vida, né? Então, dinheiro é tempo de vida. Então, se eu estou gerando dívidas na minha família, eu estou pagando por vidas. De quem são essas vidas? Existe alguma história lá atrás que não está sendo contada? Tem um segredo familiar lá atrás que ninguém olhou? E que isso escorre por gerações até que alguém olhe, até que alguém tome consciência e mergulhe no profundo, né? Num autoconhecimento profundo, que as constelações trazem isso tão brilhantemente para nós, e que tu passa a olhar assim, olha só, isso aconteceu, ok, foi assim, agora está visto. Então aquilo pode descansar em paz. Pode ter certeza que você não vai mais gerar dívida na vida. Ou vai gerar com menor intensidade, entende? Vai gerar menos se você tinha aquela compulsão por gastar, gerar dívida, cartão de crédito, 5 mil, 10 mil, 15 mil, como eu atendo muitos casos, pode ser que você ainda gere dívidas, mas numa proporção muito menor. R$1.000, 500, porque muitas vezes é uma dor que você não consegue cessar numa geração. Ainda vai precisar de mais depuração, ainda vai precisar de mais equilíbrio. Para pensar. Uma família, tá? Que tem dívida hoje. Tipo o caso do teu cliente ali, do teu amigo, sei lá, né? Do teu conhecido. Que tem um determinado valor de dívida, né? Ele teve sucesso até um determinado momento da vida, depois né, foi corredeira abaixo. Então, ele gerou uma dívida milionária. Se tu for olhar no sistema familiar dele, muito possivelmente, foi uma família onde o avô, o bisavô, tirou terra de indígenas, matou indígenas para poder pegar aquela terra para si, se achando dono. E daí imagina que esse bisavô, que tu não conheceu, né? Mas ele gerou os avós
que te geraram. Então, se não fosse pela morte daqueles indígenas, o teu avô não teria talvez vivido, nascido naquele momento, naquela época, você não estaria aqui hoje. Entende a conexão? Então, racionalmente eu posso nunca ter visto, mas cada célula do meu corpo sabe a força daquilo que aconteceu, porque a minha vida veio daquilo. Se meu avô foi alimentado numa terra que foi tirada de indígenas e que indígenas morreram defendendo aquela terra, e meu avô plantava para poder se alimentar, ele só pôde se alimentar porque teve o custo de sangue de outras pessoas ali. Isso precisa ter um equilíbrio sistêmico que alguém vai ter que pagar por essas vidas. Aí nas gerações posteriores, o que vai acontecer? Mulheres vão perder bebês, pessoas vão entrar em processo de loucura, porque vão estar de forma inconsciente olhando para essas questões. Você vai gerar dívidas violentíssimas para tentar compensar através dessas dívidas as vidas que morreram. Se são dívidas federais, dívidas estaduais, tudo conta, gente. Não tem nada errado. A questão é que o teu sistema, a tua alma está olhando para aquilo. Como é que a tua alma para de olhar para aquilo? Quando você traz a luz da tua consciência, seja para o teu racional, o que aconteceu? E isso, às vezes, é uma jornada de vida, uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de cartórios, às vezes, do que aconteceu no meu sistema familiar, que não passa, ainda que você encontre informações, ainda a cura não é algo racional. Ah, aconteceu isso. Não, é uma cura aqui no cardíaco, quando eu aceito o que aconteceu com o meu coração. Foi assim, foi com tanta dor, foi com tanto sangue derramado, foi assim, com tanta mentira. E tudo bem, aí sim a gente consegue encontrar paz e começar a harmonizar isso dentro de nós. E é um processo. Então a gente pode dizer, tipo, minha vida tá toda ferrada. Eu ia falar outra palavra, mas consegui me controlar. Minha vida tá toda ferrada, tudo dá errado, uma coisa na sequência da outra, consecutivos desastres individuais. Se a gente olhar para isso, começar a olhar o que aconteceu antes, de onde pode estar vindo isso, é possível a gente parar com essa sequência do que a gente costuma atribuir de azar, de pé frio? É possível a gente parar, ou se não parar, ir modificando? É, claro que é possível, mas como eu falei, é uma jornada, não é uma constelação, nem um processo breve de terapia que vai resolver, é uma jornada. Então, é como se fosse uma cebola que tu vai descascando em etapas, né? Em camadinha por camadinha. Teve um processo recente meu que eu vou contar no webinar, né? Sobre codependência, mas teve um processo recente meu de uma constelação que eu fiz, que ela foi transformadora, né? Eu sinto na minha vida, mas de uma informação que veio dessa minha bisavó com relação a um segredo familiar, mas que foi algo que veio a resposta nessa constelação, só que é como se essa constelação tivesse iniciado 3 anos atrás, entende? Quando eu dei start de buscar entender o que estava acontecendo, por que eu atraía só esse tipo de situação, por que eu sempre tinha aquele tipo de comportamento, por que eu sempre tive aquele mesmo sentimento interno diante das mesmas questões. Então, mas por quê? Então, foi uma jornada que começou há 3 anos e que camada por camada, camada por camada, e tu bem sabe, né, Adriana, o quanto eu mergulhei nesse processo, a resposta veio, mas levou uma jornada, 3 anos. Tem gente que leva mais, talvez tem gente que leve menos, para poder encontrar realmente essa resposta. O importante é que você continue caminhando nesse processo, confiando de que tá, deixa eu mergulhar mais um pouco, com equilíbrio, com consciência, com profissionais realmente qualificados que possam te auxiliar nessa caminhada de descoberta de você mesmo e de onde você veio, de que pé de árvore que tu caiu, qual a história que habita dentro de você, quais são os movimentos que te regem, que você não tem consciência do que está fazendo, mas que você começa a descobrir
o que acontece dentro de você quando você tem algum choque emocional, que vem algum sentimento, alguma raiva, alguma indignação, algum medo, alguma insegurança que te desestrutura inteiro. Cara, ali tem uma resposta. Então, quando eu falo em tomar responsabilidade sobre o que tu sente, eu estou falando disso. Esse sentimento, por mais que tenha sido o outro que causou, na verdade não é causou, ele despertou. O sentimento é teu. Então, pega esse sentimento para ti e ao invés de ficar como vítima culpando o outro, diz assim, tá, mas o que eu tenho que aprender com isso? Porque está trazendo alguma informação que eu não estou enxergando. E mergulha nisso. Você vai achar a resposta, não resta a menor dúvida. E graças a Deus que acha. Gente, então quem quiser procurar essas respostas e fazer essa busca dentro de si mesmo, a gente quer convidar para o webinário Como Superar a Síndrome da Impostora e a Codependência. Ao contrário, Como Superar a Codependência e a Síndrome da Impostora. Mas, enfim, vai ser no dia 14 de janeiro, às 20 horas, 100% online e gratuito. Fer, dá uma palhinha aí do que a gente vai ouvir. A gente vai mergulhar profundamente nessas dinâmicas ocultas, entendendo quais são as nossas lealdades, onde que a nossa alma está conectada para poder, né, que faz com que a gente atraia sempre o mesmo tipo de relação, sempre mesmo despertando o mesmo tipo de sentimento, de comportamento, reatividade, insegurança, medo, manipulação, controle, vitimismo. Por que isso desperta tão intensamente dentro da gente e a gente continua mantendo sempre o mesmo tipo de comportamento? Então, é isso que a gente vai buscar compreender. Por que às vezes é tão difícil falar não? Por que às vezes é tão difícil expressar o que a gente está sentindo? Porque parece que está tudo congelado dentro de nós e eu não consigo sentir ou expressar? Por que eu tenho que ser a forte o tempo inteiro, querendo, tentando dar conta de tudo, quando é visivelmente que a gente não dá conta de tudo? Então, é sobre isso que a gente vai abordar nesse webinar. A gente vai falar sobre essas verdades que habitam dentro de nós e que a gente muitas vezes não tem nem coragem de falar com uma amiga. Às vezes a gente não tem nem coragem de falar numa terapia porque a gente esconde até da gente mesmo. Mas é justamente isso que faz com que a gente repita essas dores dentro, né, e fora de nós. Então, esse é o nosso convite. O link para inscrição vai ficar aqui embaixo no YouTube, caso vocês estejam assistindo. Para quem está escutando, ele também está disponível na bio do Instagram, @fontourafer13. Só ir lá, está em primeiro lugar. Inscrevam-se. E um lembrete importante, que é o seguinte, tem acontecido com muitas das pessoas que se inscreveram, de não receberem um e-mail de confirmação depois que clicam lá na página de inscrição. Isso tem ocorrido normalmente porque os e-mails estão indo para a caixa de promoções dos e-mails. Então, se aconteceu com você, ou se você vier a se inscrever e acontecer, vai lá na pesquisa, procura pelo remetente contato@toquesdedespertar.com.br ou pelo assunto Falta Só um Clique, que você vai achar o e-mail lá, que ele vai automaticamente, e entra lá, confirma que vai estar tudo certinho, você vai receber todas as informações e o link para participação, que vai ser muito especial. É isso aí, gente. Esperamos por vocês. Vamos fazer desse webinar aí um sucesso para todos nós. Um beijo. Obrigada, Fer. Um beijo. Até. Obrigada, Adri.